porque eu não posso mais. Talvez o ano que vem eu já não estarei mais aqui. Mas eles falam, só um momentinho, vamos falar daquilo que está acontecendo agora. Eu faço parte do conselho da escola, enquanto professor Marcílio, enquanto gestor, secretário, secretário de Educação, me chamou para falar sobre a sexta aula, eu me posicionei como o Gilberto. Eu falei ainda desse jeito, é um retrocesso, porque nós estamos caminhando para uma escola de tempo integral, embora os municípios pequenos não possam arcar com uma escola de tempo integral, mas eu vejo boa vontade nos prefeitos em quererem ter uma escola de tempo integral, como o prefeito já tinha colocado isso para a gente. E eu disse assim, por que vai tirar a sexta aula? O professor Marcílio tem razão com relação à questão de 30 horas aulas, é uma questão de trabalhista, a gente entende isso, mas a gente também entende porque tanto tempo que estou pagando a sexta aula e agora não pode. Isso é uma questão que eu não sei explicar para vocês. Vejo uma questão pedagógica. Se a sexta aula, como naquela reunião, 2 alunos falaram que os professores não davam aula, 2 alunos uma minoria, representados, só um pouquinho, professor, representado, peraí, professor, representado, professor, o senhor sabe muito bem que nessas reuniões as eleições são feitas assim, ninguém quer, vai fulano que quer. Infelizmente é assim. Se a gente for ver a questão de conhecimento com relação à casa, é isso. Haja visto, por exemplo, alguns representativos de pais e professores. Eu não quero, acaba indo quem está ali na hora. Mas só que assim, só cortando para aproveitar o foco. Eu não sei os demais. Eu não vou aceitar mais esse tipo de coisa. Eu não vou aceitar, porque é o seguinte, 2 alunos resolvendo o eu não vou aceitar. Essa questão é o colegiado. Isso aí tem que existir na escola, conselho de escola. Porém, e eu vou dizer aqui aquilo que eu disse na reunião de conselho. Achei alguns pais que foram representantes de vocês, eles foram omissos. Alguns professores, me desculpe pela sinceridade, omissos também, porque não falam na hora, mas atrás falam. Falam mal do secretário, falam mal do prefeito, falam mal de todo mundo. Eu sou conhecida por bocuda, apimentada ou coisa assim. Eu só acho assim. A ideia que eu tenho, e eu acredito nela, é defeito. Eu sou assim. Eu posso ficar sozinha, mas eu defendo. Disse, eu acho que é um retrocesso. E o problema é, se 2 ou 3 professores, ou 10 de 40, não estão dando aula, cabe a gestão ir corrigir isso. E corrigir também. E corrigi-los de que forma? Com afeto. Eu, para não ficar desempregada, e junto com o professor Marcílio, fomos coordenadores do Estado no primeiro concurso que teve. Eu passei em 2º lugar no concurso de coordenador, peguei aula porque não tinha aula para dar, peguei uma coordenação, eu nem sabia por onde ia. Eu fui coordenadora dos meus professores e eu acho que não deixei eu falhar, porque eu tinha vontade de querer que as coisas fossem certas. E deram. Eu fiquei mais de 10 anos na coordenação e deram certo. Agora, veja o seguinte, há um compromisso dos gestores em quererem que a sexta aula dê certo, precisa existir. Há um compromisso dos professores quererem que a sexta aula dê certo, precisa existir. Se não há, precisa ser cobrado. Pelos pais, em primeiro lugar, vocês estão de parabéns. Eu me emocionei de ver o Clodoaldo falando aqui em nome de vocês. Agradeço imensamente. Eu acredito que a educação, professor, vai dar certo sim. Agora, o que eu posso falar mais da sexta aula? Faltou então, professor, e eu disse para o senhor, falei, é uma medida antipopular, é uma medida que pode ser corrigida de uma outra forma, não tirando a sexta aula. Embora eu não entenda da questão trabalhista. Entendeu o que eu estou falando? Agora, veja bem, faltou sim. Faltou correção por parte da gestão, faltou um pouco mais de empenho dos pais. Isso é fato, como o Marquinhos disse. Quando nós soube, já tinha... Não. Fato da sexta aula. Da sexta aula está dando certo.
uma correção jurídica. Olha só, me perdoe se eu estiver errado juridicamente, aí não sei o que eu vou. Alguém perguntou aqui porque ele vem pagando 40 aulas até hoje. Eu não estou enganado, o estatuto reza o seguinte: 30 ou 40. 30 ou 40. Então é por isso que não deu problema jurídico nenhum e ter 40 aulas até hoje, porque o estatuto reza isso. E só complementando o que disse o professor Marcelo, da justiça. O concurso só não resolve, sabe por quê? Me desculpe, professor. Porque tem professor concursado que está pedindo afastamento. Porque essa coisa não anda bem, ele não quer ficar nem concursado. Mas sabe por que às vezes acontece isso? Porque ao Estado, o Elias foi funcionário do Estado, sabe? Meu pai é funcionário do Estado. O piso salarial do Estado não mexe. Se o meu pai tirar férias, ele recebe o vale alimentação. Ele recebe referente a dias trabalhados. Então, se ele trabalha 25 dias, ele vai receber o vale alimentação de 25 dias. Agora, na prefeitura é fácil, porque o professor trabalha 2 dias e recebe o vale alimentação por 30. Aí o que acontece? É melhor você ficar afastado do que você vir trabalhar. Porque você vai receber o seu piso salarial completo. Você vai receber tudo completinho. Aí agora, aquele que substitui o professor, porque esse problema que os pais estão falando, eu não vou falar, eu vou falar pelos pais agora, das outras salas que estão tendo problema com a professora. Eu tive com meu filho no primeiro ano. Eu, Clodoaldo, Regina, Marlene, nós requeremos uma reunião com esse conselho para entrar num jeito de coisar. Por quê? Uma pessoa tira um atestado. Cabe ao quê? À prefeitura, ao setor lá que mexe. Vamos separar muita coisa, tá, gente? Que mexe com as coisas, irem atrás. Cortar. Porque a pessoa trabalha, pega um atestado de 15 dias. Ela vem dar 2 dias de aula. Ela pode voltar no médico, pegar mais 5. Por que o poder público não encaminha o NPS, que nem nós pais fizemos na nossa reunião e nós conseguimos? Porque o meu filho, a Simone foi professora do meu filho nessa época, Zezé foi professora do meu filho. Cada dia era um professor de português diferente. Aí nós pais se reunimos, fizemos isso daqui. Chamamos a professora, veio a professora, veio o pai, veio o marido. Nós não temos nada escondido de ninguém. Mas naquela época foi uma situação assim, porque a gente tinha informação do ano anterior, 200 dias de educação da norma, faltou 130. Mas hoje nós não temos mais notícias do nosso filho, mas já para os outros. Deixa eu terminar minha fala. Então, pelo que o Marquinhos falou, dá para dar 40 horas. Então, eu volto a reiterar o que eu falei. Eu acho que a gente precisa caminhar junto, gestores, pais, professores. Nós temos um grupo de professores fortes e muitos saíram daqui porque não estavam se sentindo bem. Estavam ficando doentes. Infelizmente. Assim como o professor fala de afeto, precisa ter motivação também para os professores, para os funcionários trabalharem. A escola é grande e necessita de muito cuidado. Outra coisa que eu vou discordar do professor Marcílio e do prefeito. Em Narandiba, embora, Jocelyn, você estava certa mesmo, a sexta aula é reforço, porém é no horário de aula, certo? Não, tudo bem, gente, mas são 2 dias. O que eu discordo? Nós tínhamos um quadro de professores efetivos aqui de Caravaggio, desde quando começou a municipalização. Com poucos cargos que não era efetivo. Ocupados alguns cargos pelo pessoal do Estado, que 11 professores foram dispensados. Eu não poderia deixar de falar isso. 11 professores de qualidade. Não estou tirando o mérito de ninguém que está no lugar. Eu só estou dizendo que eu penso assim, em time que está se ganhando não se mexe. Independente de questão política partidária ou de ideal. Porque eu entendo que os outros professores que saíram daqui tinham um ideal igual ao que nós temos aqui. Qualidade de educação. E caiu a qualidade. Outra coisa que eu discordo. Cai na mesma coisa que o Clodoaldo
Paulo falou e que alguns pais falaram. O concurso de efetivação não garante qualidade de ensino. Também professor presente. Haja visto que muitas pessoas passam em concurso e não têm competência e nem vocação. Então, veja bem, eu passei agora, recentemente, em primeiro lugar do concurso do Estado. Eu não assumi o segundo cargo, porque eu, enquanto pessoa, Iris, não tenho condições de dar 64 aulas de educação física. Mas isso é uma questão minha. Alguns professores querem pegar 2 cargos. E se eles têm a possibilidade, parabéns para eles. Eu não consigo trabalhar em 2 cargos. Fui convidado recentemente para assumir mais aulas na escola particular. Eu disse, não posso, porque eu não conseguiria dar aula. Eu ia empurrar com a barriga. Então eu fiquei com poucas aulas só. Mas isso é uma questão de ética. E a gente vai discutir isso. Agora, eu acredito que Narandiba está sobressaindo, porque a gestão é participativa, não tem política partidária, como houve. E outra coisa, os professores têm um plano de carreira que garante uma coisa que eu sempre, embora não seja professor municipal, eu defendi: exclusividade. O professor tem um certo aumento de salário de exclusividade e ele veste a camisa assim, porque tirar R$300 de um salário de um professor faz falta sim. Agora, na Narandiba, eu estive conversando, o senhor estava presente. O professor Gilberto, eu falei, qual é a química de Narandiba para dar certo? Porque eu me recordo, gente, quando nós começamos a municipalização aqui em Tarabai, o pessoal de Narandiba vinha conversar conosco. O senhor se lembra, professor? O Gabriel não era o prefeito na época? Ele veio aqui conversar conosco para ver por que a educação não está dando certo. Você se recorda disso? E nós esclarecemos para ele o que nós fazíamos. Nós não tínhamos um quadro de professores efetivos. O que faz a diferença é a forma que é regido as coisas. Porque pode ser que o professor efetivo que passa em primeiro lugar saiu da faculdade agora e não tem a tarimba de um professor que não passa no concurso. Isso é importante também. A gente vê um monte de professor novinho aqui que sabe a teoria, mas não consegue resolver um problema de disciplina na sala de aula. E aí, professor, surge a síndrome de É que nem aquela vez, a professora saiu dentro da sala de aula. Agora, veja bem, por que Narandiba dá certo? Vamos pegar Narandiba. Lá se paga melhor, é uma questão óbvia, né? Lá, as pessoas, na verdade, não, eu não estou falando de arrecadação, eu estou falando de salário. Salário, falando de salário, né? Porque se é um piso nacional, precisa ser cumprido, independente da arrecadação do município ou não, certo? Agora, fazer concurso é importante? Porque o tribunal está cobrando, mas isso não garante qualidade. Eu acredito que se nós trabalharmos juntos, efetivos, contratados, pais, gestão participativa, quando for decidir as coisas, que chame os pais, que ouçam as pessoas que estão mais tempo. Porque senão a coisa desanda. Hoje eu fiquei muito triste com uma fala de uma determinada pessoa. Disse assim, você veio dar aula aqui? Vim. Que bom que você veio dar aula aqui. Ela falou assim, eu vim dar aula aqui, mas muitas pessoas pediram para que eu não viesse, porque a educação de Tarabai está uma bagunça. Eu falei, mentira. É triste, né? Não estão. Eu fiquei chateada, professor. Não está uma bagunça. Está talvez com dificuldade, mas nós vamos organizar. Agora, só peço coisa. Por que não fazer as coisas de forma clara, concisa, ciente? Né? Eu falei muitas vezes dessa sexta aula. Né? Então, o que precisa, gente? Precisa de uma união, precisa de escutar, precisa de ouvir, precisa de diálogo. Senão as coisas não dão certo. A sua opinião, essa aula, é igual a isso ou não? Não, eu sempre dei a sexta aula aqui e dei a sexta aula. Eu não empurrava com a barriga. O que eu falo para você, Gilberto, se não é um problema trabalhista, eu acredito que a sexta aula pode dar certo se houver, na verdade, correção. Em todo lugar tem funcionário ruim. E a educação não é diferente. A única diferença que faz é quem cobra. É quem cobra.
E a cobrança não é com arrogância, não é com prepotência, é com humildade, porque humildade não é entonação de voz, é posição de espírito. Eu posso chamar a atenção do meu filho dando risada e ele vai entender. E eu posso gritar com ele e ele não vai entender. Então, humildade é entonação. Entonação de voz para alguns? Não, não pode ser. Tem que ser posição de espírito, tem que ser conversa, tem que ser ouvido. Agora, acabou a quinta aula. Qual a avaliação que foi feita? Nós estamos encerrando o bimestre. Deu certo? Outra coisa que eu quero falar. Eu me recordo que eu falei para o professor Marcílio. Eu falei, vai ter um concurso, um contrato, concurso seletivo? Vai ter. Aí eu falei assim, nossa. Aí eu falei, será que não vai faltar professor? Ele falou, não, nós temos uma lista grande de professores. Agora, o que eu acredito que não dá certo, e eu vou defender os professores aqui, é humanamente impossível você dar aula numa sala com 2 outras salas sem professor. Você briga com seus alunos, você se estressa, você maltrata os alunos, sim, porque você quer que eles fiquem quietos, em detrimento de 2 salas que estão dando aula. Discordo das professoras, coordenadores estarem indo para a sala de aula. Coordenadora pedagógica é para assessorar professor e precisa muito, porque tem muito professor novo começando com vontade de vestir a camisa, mas precisa de um apoio. Agora, não dá para ficar início do ano, encerramento do bimestre, sem professor nas disciplinas mais importantes, e eu não vou menosprezar as demais, porque eu sou professor de educação física, mas sem professor de português, matemática, ciência e geografia, e me desculpa, prefeito, eu tenho que falar, foram justamente os cargos dos professores efetivos. Eita, que saída. Isso é uma tristeza muito grande que eu tenho, porque eu pedi para o professor Marcílio, por favor, o senhor se lembra disso, intervém. A nossa escola é uma escola forte, é uma escola boa, e nós vamos melhorar com o pessoal novo que está aí, ó, vestindo a camisa. Mas eu não fui ouvida, como muita gente não foi. Desculpa pelo desabafo, mas uma mágoa assim, não mágoa, mas uma tristeza, porque eu estou vendo, e eu falei para o senhor, professor, aguarde que essa escola vai virar. Não era praga, porque a gente não tem esse poder, porque Deus é mais. Mas uma visão um pouco mais ampliada de que os professores hoje, a maioria, só quer, desculpa pela verdade, ir aonde ganha mais. E a nossa escola, a gente sempre pagou menos. E a gente conseguia ter um grupo forte, não era Paula, não era Sandra, porque a gente tinha um pouco mais de tratamento. Na época do Elisa, eu trabalhei como vice-prefeita, e a Marilza trouxe um jornalzinho de Sobral, e eu lembro que o senhor pediu, leia e façam isso. E eu disse assim, prefeito, para fazer como Sobral fez, um município pobre precisava de um pacto político municipal. E esses 10 anos que o professor Marcílio falou, nós precisamos fazer sim. Precisamos fazer sim para depois, mas resolver o problema agora. Resolver o problema agora de contratação de professor, resolver o problema agora de uma gestão forte. Precisamos resolver o problema agora de pais cobrando sim, mas dando a sua parcela em casa. Para os alunos trazerem seus materiais, fazerem as lições de casa e respeitarem os professores, os funcionários e os gestores. É humanamente impossível dar aula quando você chega perto de um aluno e fala assim, aquela diretora não resolve bosta, desculpa o termo, bosta nenhuma. Aquela professora lá não sabe nem o que está falando. A coordenadora, ninguém acha ela. É isso que a gente ouve, professor. A gente ouve isso e eu me entristeço, porque eu moro em Tarabás, não quero mudar de Tarabás, não quero sair dessa escola, mas eu quero uma escola melhor. Isso. E quando o seu filho chega para você, igual o meu chegou para mim e falou, pai, aquela professora de matemática não sabe nada, eu sei mais do que ela veio perguntar para mim, foi isso ou não foi? O que você pensa?
que você faz? Posso dar uma sugestão aqui para o Elias? É o seguinte, vai abrir concurso, por favor, para professor de português e matemática, não vai? Estou planejando concurso para português e matemática. Faz o seguinte então, traz um pé a pagar do professor, paga para eles 40 horas, 30 horas que seja, para eles ficarem na escola. Se o professor não vier, pelo menos eles estão aí, pelo menos, para assumir a aula e dar sua hora de serviço. Certo? Às vezes para o professor, você liga lá, você não acha um estudo. Procura, não acha. Eu, professor, de embora, você não vê a dor da aula. Quando vê a cara, dor de cabeça. É complicado. Mas você tem um pé lá,